Nessa aula você vai aprender alguns passos fundamentais para elevar o nível do seu render, mesmo você sendo iniciante. Tenho certeza que você vai conseguir. Se você está chegando aqui agora no nosso canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Pablo Correia, eu sou arquiteto e artista 3D e eu trabalho com renderização de projetos de arquitetura e interiores. E eu resolvi criar esse canal chamado Render Eficaz para compartilhar com você esse mundo das renderizações em tempo real. Bom, por que eu resolvi criar esse canal e compartilhar esse tipo de conteúdo com você? Bom, eu já trabalho com renderização há alguns anos e no passado eu renderizava do modo antigo, aquele modo onde você deixa o seu computador lá renderizando por horas e horas e horas. Acontece que eu estava pegando vários projetos e eu costumava ficar trabalhando até tarde, às vezes de madrugada, sem contar os dias que eu deixava o computador ligado à noite para que o render ficasse pronto no dia seguinte, né? Bom, aconteceu que durante um desses dias que eu ficava trabalhando até de madrugada, eu senti que minha vista começou a ficar ruim e isso acabou ferrando a minha saúde. Eu tinha dois caminhos, ou eu largava o mundo das renderizações ou procurava um outro método para trabalhar. E essa é a forma que eu trabalho hoje em dia, com renderização em tempo real, e você não tem a noção do tempo livre que você fica depois que você entra nesse mundo das renderizações em tempo real. Então hoje eu tenho tempo à vontade aqui para fazer todo o trabalho que eu preciso e ainda ter tempo livre para fazer o que eu quiser, sair com a família, não precisar trabalhar até tarde como antigamente e até pegar mais projetos, o que é completamente viável nesse modo de trabalho que eu faço hoje em dia. Bom, eu resolvi mergulhar de cabeça nesse software que é o Inkscape, que de certa forma revolucionou aqui o meu trabalho, me possibilitou diversas coisas, inclusive muito mais produtividade e além do tempo livre, como eu já comentei para você, até que os próprios criadores do programa me chamaram para trabalhar com eles em alguns projetos, fazer alguns projetos. Então, por exemplo, nós fizemos os 3Ds de diversos lançamentos do programa, como a versão 2.6, a versão 2.9, mais recentemente a 3.0, bem como 3Ds para alguns materiais de marketing, sem contar o blog que eu colaboro lá e mandando dicas e posts bem legais. Eu tenho certeza que você vai conseguir elevar aí o nível dos seus renders se você prestar muita atenção nessa aula. Então tudo que você tem que fazer a partir de agora é prestar atenção, se concentrar aqui no conteúdo da nossa aula, tomar algumas anotações e treino. Não esqueça de treinar, pegue lá os seus projetos e aplique o que eu vou te passar. Não adianta nada você só assistir se você não aplicar. Se você só assistir, você vai fazer só metade do caminho. É a mesma coisa que se você comprar, por exemplo, um livro do Michael Phelps sobre como ser um nadador excelente, como ser um grande nadador, mas se você não entrar na piscina, se você não cair na piscina. Então, treine, ok? Não esqueça da parte do treino. Preste atenção na aula, faça as suas anotações e depois vá treinar. E também assista até o final. Serão alguns passos, não pule os passos e assista até o final, porque até o final é o fechamento de todo esse material que eu vou te passar, ok? Preparados? Preparadas? Então vamos lá. Esse aqui é o projeto de exemplo que nós vamos utilizar aqui para essa aula. Bom, então você já fez aqui toda a modelagem dentro do seu SketchUp, todo o projeto, ligou o Inkscape e já viu o que está aqui do lado da sua tela do SketchUp, tudo certo? Pô, que maravilha! Será que tá bom já para renderizar? Quem não liga muito para a qualidade do render, quem está começando ainda não sabe bem os caminhos da renderização, acha que tá ok, né? Vai aqui, então vou clicar aqui. Eu vi lá que para fazer o render a gente clica nesse botão aqui. Vamos salvar aqui na nossa pasta. Salvar. Exportando aqui o render, super rápido, né? Maravilha. Mas será que a qualidade dele está suficiente? Será que está boa o suficiente? Será que vai convencer legal ali o nosso cliente? Não se preocupe aqui se você está começando agora ou se você faz assim. Nós estamos aqui num processo de aprendizado juntos, ok? Eu quero que você evolua junto comigo, ok? Não se preocupe com o nível que você apresenta hoje. Pense e projete o nível que você vai chegar depois dessa aula, depois de tudo isso aqui que você ver e do que vier pela frente, ok? Não se preocupe que a gente vai aqui num passo a passo. Bom, digamos aqui então, nós fizemos lá o render. Vamos dar uma olhada aqui? Vamos lá. Tá aqui nosso render. Olha lá. Tá um render legal? Tá ok, sim, mas a gente vai melhorar muito isso aqui. E qual é o primeiro passo que a gente tem que prestar atenção aqui para melhorar o nosso render? Perceba o seguinte, tá vendo aqui,
tem umas texturas meio duvidosas aqui na nossa modelagem, né? Na nossa renderização. Porque o que acontece? A gente tem o costume de tudo que a gente não sabe, a gente vai lá e joga no Google. Tudo que a gente precisa, a gente vai lá e joga no Google. Então, como eu fazia, como muita gente fazia e como muita gente ainda faz hoje em dia eu preciso de uma textura, por exemplo, eu preciso colocar texturas aqui no meu projeto e eu preciso achar essa textura. Como é que a gente sempre fez, né? Como é que a gente sempre fez esse processo aqui? Jogar no Google, né? Vamos lá colocar então, textura de tijolo, tijolinho, né? Tijolinho. Vamos aqui, ó. Daí o que a gente faz? Vamos lá nas imagens, né? Eu vou baixar uma imagem, textura uma imagem. Só que olha o grande problema, olha o pepino desse tipo de busca aqui. Quando você joga esse tipo de informação aqui na busca do Google, vão aparecer diversas texturas e diversas fontes. O que isso quer dizer, diversas fontes? Então, tem textura que vai vir de site de papel de parede, tem textura que vai vir de venda de tijolinhos, né? De lojas de e-commerces que vendem os tijolinhos aqui que a gente está procurando. Tem texturas que vão vir aqui de bancos de fotografia. E o que você faz? Daí você procura aqui, é uma loucura, né? Qual textura que é boa? Daí você vai lá, coloca uma, coloca outra, coloca outra. Olha o tempo que você perde aqui nesse teste de texturas. Sem contar a qualidade duvidosa dessas texturas, né? Porque muitas delas, ou 95% da maioria que vai aparecer aqui nessa busca, não está preparado suficientemente para uma boa apresentação, para a colocação decente dentro de um render. Isso quer dizer que a iluminação vai estar errada, o posicionamento, vão ter bordas que não vão se encaixar. Então, quero que você, a partir de hoje, abandone esse formato aqui de busca de texturas, ok? Tá, Pablo, mas o que a gente vai fazer então? Olha só o que eu vou te passar. Existe um site aqui, ó, que se chama esse aqui, ó, 3dassets.one. Esse aqui, se não for o maior, é um dos maiores buscadores de texturas PBR para renderizações. O que é PBR, Pablo? PBR do inglês significa Physically Based Renderings, ou, em uma tradução livre, materiais fisicamente corretos para renderizações. Então, a partir de hoje, você vai utilizar esse tipo de site para encontrar aqui as texturas que você precisa. Lembrando que essa busca você coloca em inglês, que vai ser muito mais fácil, para não dizer quase obrigatório, né? Porque a maioria desses sites são em inglês. Então você coloca aqui, então no caso a gente precisa de uma textura de tijolinhos, né? Vou colocar aqui em inglês, brick, aqui na parte da busca. Olha só a quantidade de materiais que você vai encontrar aqui. Se você clicar aqui, ó, você vai obviamente escolher qual que você quer. E aí você vai ser redirecionado para os maiores sites que disponibilizam essas texturas. Então você tem, por exemplo, aqui o ambientecg.com, que é um site excelente, e você vai ter informações. Eu já separei aqui, ó, uma textura que eu quero utilizar, que é essa aqui, ó, Bricks número 17, que também é lá do site ambientecg.com, que ele está lá dentro do 3dassets.one, né? O 3dassets.one é um buscador, né, desse tipo de textura. Então você tem aqui, ó, diversas informações, inclusive ver aqui o tiling, né, o encaixe entre as texturas para ver como vai ficar, né? Ok? E agora aqui na parte de downloads, ó, você tem diversas informações aqui, diversos tamanhos de texturas, né? Prioriza aqui a utilização de 2K, 4K quando for um pouco mais perto, assim, quando você quer mostrar mais detalhes. Mas no caso aqui do nosso trabalho, eu já vou então direto no 4K aqui. Pode ser JPEG ou PNG. Vamos utilizar aqui o JPEG mesmo. Vamos abrir e utilizar essa textura, que você vai ver a diferença. Olha, voltando aqui no nosso 3D. Deixa eu ligar aqui a vista sincronizada. Olha como é ruim essa textura aqui, ó. Ela tem uma carinha de tijolinhos, mas olha o grande problema aqui, ó. Repetição. Consegue perceber aqui que elas não se encaixam, tá vendo aqui, ó, um tijolo não tem continuidade com o outro. E um dos grandes problemas, olha só, é a qualidade da iluminação da textura. Você percebe que essa textura ruim aqui, que foi encontrada no banco de buscas lá do Google, aleatoriamente, você percebe que ela tem aqui uma iluminação totalmente errada, né? Ela tem uma iluminação na parte de cima e na parte de baixo está escuro. Daí quando se repete, olha que horrível que fica essa textura. Agora vamos abrir aqui, ó, deixa eu abrir minha pasta.
Vou colocar aqui texturas. Organização é importante, né? Vamos aqui, ó, copiar. Ele vem com um monte de materiais. Aqui a gente não precisa utilizar todos. Vamos utilizar alguns aqui, ó. Mas principalmente aqui o color, né? O color é a textura em si, né? Aquela aparência dos tijolinhos, né? Então, isso aqui é bem parecido com o que a gente está utilizando aqui. Eu vou carregar aqui, pode ser. O color você pode carregar por dentro aqui do SketchUp mesmo, olha. Vamos aqui, recursos, texturas, color. E olha só que começa já a dar uma diferença aqui, né? Eu vou colocar um tamanho aqui. Deixa eu quebrar essa textura, porque ela é um tamanho quadrado, então a largura tem que ser igual à altura, ok? E olha só, já deu um outro aspecto aqui completamente diferente, né? Nós temos uma textura de qualidade aqui agora na nossa fachada, né? Dessa fachada de tijolinhos. Porém, faltam algumas coisas ainda. Eu vou aproximar aqui. E agora eu vou abrir o editor de materiais do Escape, que é esse botão aqui, ó. Você percebe que aqui dentro do editor de materiais do Escape, você pode carregar mais dois mapas. Um mapa de altura e um mapa de reflexões. Uma das grandes novidades dessas novas versões do Escape a partir da 2.9 é a possibilidade de você utilizar o mapa de displacement, ou aquele mapa, é o mapa de deslocamento, né? Aquele mapa que vai dar uma sensação de profundidade ainda maior aqui dentro do material, né? Então vamos carregar aqui, ó. Vamos clicar. E nós vamos utilizar aqui, como o próprio nome diz, né? Displacement. Olha só. Clicou aqui, agora você vai mudar de relevo para deslocamento. Olha que maravilha isso aqui, ó. Claro que esse valor aqui, essa quantidade está muito alta, né? Mas olha que interessante. A possibilidade de você visualizar aqui já no seu projeto, em tempo real, o efeito que você está aplicando. Isso aqui é uma maravilha, olha que legal. Então vamos colocar aqui uma qualidade suficiente para representar aqui os nossos tijolinhos destacados da parede. Claro, não vai forçar, né? Senão você vai detonar aqui a qualidade do seu material, do seu render, né? 1.5, acho que 1,3 aqui, ó, já está suficiente, já está bem legal. E agora, bem como aqui no mapa de reflexões, né? Vamos carregar aqui o mapa de roughness, né? Que é este mapa aqui. Esse tipo de tijolinho não tem muita reflexão, né? Então vai aparecer só um pouquinho aqui, ok? Então, mapas carregados, nós já fizemos aqui um material extremamente bom, de uma maneira bem rápida e bem direta, né? Bem simples. Claro que você não pode se esquecer aqui do mapeamento, né? Vamos falar aqui sobre o mapeamento, ó. Encaixar ali a textura certinha, né? Se bem que ele está bem mapeado ali. Vamos fazer uma leve correção aqui, ó. Entrar nessa parede, botão direito, textura. Subir um pouquinho aqui o deslocamento, ó. É sempre bom você ser bem detalhista, bem criterioso aqui, porque o capricho, o cliente percebe capricho. Anote isso que eu acabei de te falar, de tantos trabalhos que eu já fiz, cliente percebe capricho. Então, seja caprichoso, ok? Vamos lá. Aí nós já colocamos nossa textura de parede, tá ótima. E agora aqui também tem essa textura de asfalto, né? Ela tem o mesmo problema lá, ó, da textura da parede. Vamos trocar esse asfalto. E eu fiz aqui, ó, o mesmo formato, aqui, o mesmo modo de busca, né, no site que 3dassets.one. E aí eu encontrei aqui, ó, essa textura de asfalto. Mas antes da gente aplicar ela, quero falar com você sobre uma coisa aqui, ó. Asfalto. Olha só. Quando você fez essa casa, olha o tamanho dessa casa. Como é que é o seu cliente? Onde vai ser essa casa? Obviamente uma casa desse tamanho, com uma garagem para 3 ou mais carros, uma casa desse porte, que é uma casa de alto padrão. Então eu sei que muita gente vai colocar aqui, ó, quando joga na busca, tem umas texturas de asfalto aqui muito legais, como essa aqui, por exemplo, ó, que vão dar um ultra realismo para sua cena aqui, esses buracos aqui, esses remendos no seu asfalto. Por exemplo, essa aqui, ó. Olha que massa essa textura, né? Cheio de remendo aqui, do ultra realismo nessa textura. Mas daí você tem que parar para pensar e analisar friamente um detalhe. Qual é o contexto do seu cliente? Qual é o contexto dessa residência? O que vai dizer aqui no seu trabalho se você coloca um asfalto todo furado, todo quebrado na frente de uma residência de alto padrão? Por mais que você fale ali da sua residência, do seu projeto super legal, acabamentos de alto padrão, garagem, não sei o que, você coloca uma textura que remete aqui a um asfalto de média ou baixa qualidade, o seu cliente vai perceber, ele vai notar.
o cliente ele vai pegar os detalhes. Anota isso que eu estou falando, o cliente repara nos detalhes. Claro que existem aqui diversos contextos, nós não estamos generalizando, mas eu quero que você então a partir de hoje pense nisso aqui. Se for para ser o caso de usar uma textura como aquela ali, use, mas tenha consciência do contexto, ok? Então no caso aqui nessa residência, o meu contexto aqui me diz para utilizar um asfalto melhor, até porque onde essa residência vai ser construída, o asfalto dele lá já está pronto, é um asfalto bom. Não vou colocar o asfalto remendado aqui para o cliente pensar que onde ele vai morar agora, no futuro, o asfalto vai estar todo remendado, né? Então, anote isso. Pense friamente, pense seriamente no contexto do seu projeto. Então, eu escolhi essa textura aqui, ó. Ela é uma textura de qualidade excelente, só que ela está com asfalto novo, né? Então, vamos baixar essa textura e aplicar ela lá no nosso projeto. Textura baixada, olha que maravilha essa textura aqui, baixei ela 4K também, olha que legal esse efeito do asfalto, que não é um asfalto liso, né? Ele tem essas variações, essas manchas aqui, que dá um resultado visual muito legal aqui, né? No seu 3D, né? Então vamos selecionar aqui, vou trocar por dentro do SketchUp mesmo. Vamos lá, nossa textura. Claro que a gente tem que posicionar aqui, né? Colocar no tamanho certo, fazer o posicionamento aqui, do lado textura, posição. Agora ficou muito grande, que eu exagerei o tamanho. Vamos ver aqui. Agora sim. Um pouquinho mais. Botão direito, textura, posição. Aí tá legal. Olha só que bacana já. A gente já trocou aquela textura horrível por uma bem melhor, né? Se eu não fizer nada aqui, já tá muito bom essa textura. Mas, como a gente viu anteriormente, né? Clica lá no botão do editor de materiais no Escape e vamos colocar aqui. Aqui tem o mapa Displacement, mas eu acho que aqui vai ser melhor usar o do relevo mesmo. Só um pouquinho de relevo ali, para a gente não forçar muito o Displacement, para não ficar com os buracos ali no asfalto, né? Reflexões também é um mapa bem simples aqui, ó, o Roughness, um pouquinho de reflexão, bem leve, ó. Quando você vê contra a luz aqui, ó, uma leve reflexão, ok? Bom, então aqui nós já trocamos duas texturas que estavam com erros aqui grotescos, né? E eu quero que agora você preste atenção. A partir de hoje, vá lá nos sites de busca para encontrar a textura boa, a textura PBR. E tenha cuidado, tenha carinho aqui com o seu 3D, com essas texturas, que eu tenho certeza que você já vai começar aqui a subir de nível, ok? Esse foi o primeiro passo. Vamos para o próximo. Próximo passo importantíssimo, a gente precisa pensar na qualidade dos blocos, dos assets que nós vamos colocar aqui para complementar o nosso projeto. Então nós fizemos aqui uma modelagem extremamente caprichada, aí você vai colocar lá na garagem, né, para ilustrar a garagem, uns carrinhos, uns veículos e tal, daí você vai e me coloca uns carros assim, ó, meio quadrado, as rodas horrível, tudo bugado aqui. Como eu te falei anteriormente, e repito mais uma vez, o cliente vai reparar nos detalhes. Então, qual que é a dica que eu dou aqui para você? Se você sabe qual é o carro do cliente, acha ele, uma modelagem muito boa, acha o carro dele e coloca na garagem, porque o teu cliente vai bater o olho e ele vai falar, caramba, o meu carro tá ali na garagem já, falta construir a casa agora, vamos fechar? Fechou, vamos embora. Isso acontece, eu já vi acontecer já. Então, ó, se você coloca uns carros horríveis como esse aqui, ó, o cliente vai reparar, fala, nossa, mas e esses carros aí, nada a ver. Então, capriche aqui na busca dos seus veículos e outros diversos blocos que você for colocar aqui na sua modelagem. Aonde que eu vou encontrar esses blocos, papo? Existem diversas bibliotecas, mas dá para encontrar coisa boa lá no Warehouse também, ó. Quer ver? Eu vou dar uma dica para você aqui, ó. Se você quer encontrar carros bons aqui, ó, você vem no 3D Warehouse, né? Você pode mudar a categoria aqui, por exemplo, para transportes, né? Transportation. E aqui, ó, nós vamos colocar então em inglês, né? Carro. Vamos lá, car, ok? E aí você vai fazer algumas coisas aqui, ó. Muda de relevância para likes, ó. Porque os veículos que têm mais likes são os que o pessoal já baixou e curtiu mais, né? Você vai encontrar os carrinhos bons aqui, ó. Claro que vai ter carro ruim, muito carro ruim. Mas se você der uma garimpada boa aqui, você vai encontrar bons veículos. Olha só, tem diversos aqui, ó. Que a princípio, se você olhar aqui, ó, esse aqui tá bom. Baixa ele, vê se ele tá com as curvas bem redondinhas, se ele tá na escala correta, isso é fundamental. Se você tem dúvidas sobre a escala,
pega aqui o nome do carro que você baixou, joga lá no Google, agora dá para usar bem o Google, né? Joga lá no Google, digita lá dimensões e aí você mede o carro lá para ver se está certo, ok? Escala é importantíssimo. E isso aí, veja se o carro está bem modelado. Aqui para nossa modelagem, para nosso 3D, aqui ó, vou tirar esses carrinhos aqui, porque não dá, né? Vamos tirar isso aqui. Eu já separei aqui uns carros bons que eu tenho, ó, para jogar aqui na nossa modelagem. Então eu vou clicar e arrastar aqui, ó. Vou colocar este carro aqui. Vamos ver ele aqui no 3D, olha. Inclusive ele já está pronto, ele já está pré-configurado, olha que maravilha. Aí não perco tempo mais editando o veículo, olha que modelagem boa, que bacana, né? Olha a qualidade aqui dos materiais também, já estão todos configurados já. Não perco mais tempo com isso aqui, ó. Salvo os bloquinhos prontos, olha que maravilha. Vamos colocar este carro aqui. Vamos colocar mais um. Esse outro aqui, ó. Mais um carro colocado aqui. Acho que eu vou colocar ele de frente também, não de ré aqui, como ele veio. Vamos rotacionar. 180 e posicionar ele aqui, ó. Agora eu coloquei o carro do meu cliente aqui, né? Agora ficou bem melhor, né? Vamos estar flutuando aqui, colocar no piso, ok. Ah, eu quero colocar mais um carro aqui, onde eu posso encontrar uns carros legais. Tem uns bem legais aqui na própria biblioteca do Inkscape, que você vai clicar aqui neste botão, ó. Biblioteca de ativos do Inkscape. Você vai ver aqui que tem diversas categorias e uma delas é a categoria de veículos. Olha só, vamos abrir aqui, ó, veículos. Então digamos que eu tenha escolhido este aqui, ó. É um Fiat 500, né? Olha que bacana. Se você nunca viu esse aqui no SketchUp, olha, no Inkscape, o que aconteceu? O carro tá branco, mas olha só, vou dar um clique. Olha que legal. Dentro do Inkscape existem aqui os blocos Low Poly que são automaticamente renderizados lá na tela do Inkscape. Então olha que maravilha, o Inkscape fez isso aqui pensando no peso dos arquivos, né? Para que eles fiquem arquivos bem leves. Só que o carro fica 100% renderizado lá, ó. Olha que legal. É claro que tem o bloco um pouquinho, assim, não é super refinado, mas dá para colocar de longe, assim, ó. Se for tirar um render de perto ali, eu prefiro ter um bloco ali ultra bem modelado, né? Como é, por exemplo, o caso desses outros do lado aqui. Mas para você completar aqui, ó, complementar, né, no caso aqui a nossa garagem, olha que carrinho legal que dá para a gente utilizar aqui da própria biblioteca do Inkscape. Então, lembre-se ali da biblioteca do Inkscape que tem essa possibilidade aqui de você ter blocos sim de qualidade para você colocar aqui e que são low poly. O que significa low poly? Poucos polígonos. Olha só, poucos polígonos, não vai pesar muito no seu projeto e você vai ter ele renderizado, ok? Então este é o segundo passo, capriche na escolha dos seus blocos, ok? Pense bem aqui no contexto, mais uma vez, vou falar várias vezes sobre o contexto porque esse aqui é um dos passos principais, um dos aspectos principais, né? E capriche na escolha, seja criterioso. Capricho, cliente percebe capricho. Ainda falando sobre contexto, nós temos que pensar aqui no contexto de uma maneira um pouco mais ampla aqui, no caso dos nossos vizinhos, da nossa vizinhança. Por quê? Por que eu estou falando nisso? Porque se a gente faz um render aqui, ó, digamos eu vou posicionar a câmera mais para trás aqui assim, faz um render. Se você faz dessa forma aqui, parece que a casa está no meio do nada, né? Você vai construir essa casa no deserto, num campo aberto, não é bem assim, né? Então, toda vez que você for criar aqui uma renderização, for fazer o seu projeto, se você está projetando, é claro que você já sabe disso, porque você já fez lá estudo de viabilidade, estudo de vizinhança, estudo de impacto de vizinhança, né? Tem esse passo aí, você deve saber muito bem do que eu estou falando, né? Se você trabalha com arquitetura, e conhecer ali o contexto. Então, onde essa casa está inserida? Ela está no meio urbano, no meio rural? Existem prédios ao redor? Existem casas ao redor? Isso aqui você pode representar de maneira simplificada aqui no seu 3D, no seu projeto, para que o cliente também entenda ali o contexto do que vai ser o futuro da casa dele, né? Imagina só, você faz aqui o render, você vende para o seu cliente aqui o render, o seu projeto através desses renders, né, dessas imagens, e aí se esquece que lá do lado da casa dele tinha um prédio gigantesco construído. Daí ele vai pensar assim, ele tem essa imagem fixada na cabeça dele, mas quando chegou lá para frente, tem um prédio gigantesco construído anteriormente, né, do lado ali da casa que você projetou. E aí, para quem que vai ficar, né, o pensamento, putz, tô sentindo aqui que talvez essa arquiteta faltou de me explicar isso aqui, de me mostrar isso aqui.
Então, mais uma vez, a palavra contexto eu vou falar várias vezes. Construa aqui o contexto urbano ao redor da sua residência, que nós vamos renderizar essa fachada, né? Então, no render também vai aparecer ali um pouquinho da casa do vizinho, para você ter ali comparações de altura, luz e sombra principalmente, né? A gente que faz projeto ali tem que saber muito bem ali, estudar as incidências solares e as sombras para que a gente faça um bom projeto, né? Então, no caso dessa residência aqui, obviamente aqui está sem nada agora, mas ela tem um contexto ali de estar inserida num bairro residencial. Então, como você pode fazer? Você pode buscar lá no 3D Warehouse casas de entorno, ou você, mais uma vez, pode encontrar aqui, ó, dentro da biblioteca do Inkscape, algumas casinhas. Claro que você não vai encontrar e também não precisa perder muito tempo ali projetando, desenhando, né, em 3D a casa do seu vizinho ali, mas tem as noções assim, é uma casa de 2 andares, uma casa que tem telhado, é uma casa que não tem telhado, como é que é essa casa, né? Se ela está muito próxima do muro, não está? Essas coisas facilmente você consegue registrar ali num levantamento fotográfico, né, no levantamento quando você for lá no terreno do seu cliente, né? Então, digamos aqui que nessa casa nós teremos casas que têm mais ou menos a mesma altura. Então, olha que legal aqui. Eu vou posicionar aqui aproximadamente, né? Só para a gente ter aqui acelerar a nossa aula, né? Então, digamos que aqui deste lado eu tenho essa casa. E do outro lado, vamos ver que eu vou ter outra casa. Vamos colocar aqui, por exemplo, essa casa aqui. Aproximadamente aqui. Aí, agora nós já temos a casa, ó, então nós já começamos a ter aqui um contexto. Olha, então, nossa casa aqui ela é maior um pouco que a casa dos vizinhos, ou ela é da mesma altura. Bem como aqui você pode pensar na vegetação, né? Como é que são ali as árvores que existem, ou as árvores que você vai colocar também, né? Isso é legal de pensar, né? Se existem árvores muito altas, árvores baixas, você pode encontrar, mais uma vez, em bibliotecas de blocos 3D, com objetos e árvores muito bem modelados no 3D Warehouse, bem como aqui também dentro da biblioteca do Inkscape, né? Então vamos colocar aqui algumas árvores, vamos abrir aqui a categoria de vegetação. E agora eu vou dar uma sacada para você aqui que pouca gente pensa nisso. Você percebe que aqui nós estamos colocando residências ao lado da nossa casa, né? Porque nós vamos fazer o render da fachada, né? Então vai aparecer um pouquinho ali do lado. Mas olha que sacada legal. Coloque também blocos de vegetação e casas do outro lado da rua. Por quê? O que isso vai acontecer? Você pode gerar sombras que vão complementar ali a beleza do seu render, a composição do seu render, seja gerando sombras, bem como a geração de reflexos. Isso aqui é uma sacada muito legal que quem está no começo ali às vezes não consegue perceber isso, mas depois que você pegou essa dica, você vai saber que isso é importante. Aqui no caso da nossa casa, nós não temos, né, uma fachada envidraçada tão grande assim, a gente não vai ter tantos reflexos. Mas caso você tenha um projeto desse tipo, né, com mais reflexos ali, mais uma fachada de vidro ou algo parecido, se você colocar residências, vegetação, este molho que nós estamos criando, né, do outro lado da rua, você vai ter reflexões interessantes, não vai ter aquela reflexão vazia, né, aquela reflexão do céu sem nada ali. Então pense nisso, ok? Isso é bem legal, essa dica é muito boa. Então digamos que aqui o contexto da minha residência, do meu entorno aqui, ele tem ali palmeiras, né, algumas palmeiras. Então eu vou colocar algumas aqui para a gente ter a construção desse entorno, né? Claro, como eu disse anteriormente, né, baseado aqui na construção de fato, como é, né, o seu entorno, né? Então pense bem como que você vai construir isso, né? Como que você vai ver baseado ali nas suas fotografias e tal. Ou bem como se você está projetando isso aqui, né? Se você vai projetar aqui nós estamos colocando as palmeiras no entorno, né? Mas se você tiver aqui a vegetação, as árvores, vegetação em geral aqui na frente da sua casa, coloque já, mostre já para o seu cliente como é que vai ser, né? Então, no nosso caso aqui, nós estamos colocando algumas palmeiras. Vou colocar aqui para trás também, porque nós estamos construindo o contexto, né? Vou colocar algumas aqui. E olha só, vou fazer uma parada bem legal aqui, ó. Selecionar todas elas e vou dar uma randomizada para elas não ficarem todas iguais. Isso aqui é muito importante, né? Evitar repetição. Tá vendo todos esses plugins aqui? Todos esses plugins que eu deixo aqui, eles são extremamente úteis, assim, para o nosso trabalho aqui de visualização arquitetônica.
E lá dentro do curso eu explico detalhadamente que o uso de cada um. Então, todos aqui são bem importantes. Eles fazem a diferença, né? Imagina só você fazer essa randomização aqui de vegetação, das árvores aqui de uma maneira manual, né? Você ia perder um tempão para fazer isso aqui. Então, vamos colocar aqui mais algumas árvores. Existem, obviamente, outras formas de colocar, mas eu estou fazendo essa aqui, ó, para você ver que com comandos básicos aqui do SketchUp também dá para fazer, né? Selecionar, dá mais uma randomizada. Vamos voltar aqui para frente, ó. Então nós temos aqui, olha como já começou a ficar bem diferente o nosso contexto, né? Dá para colocar mais coisa? Obviamente dá para colocar mais coisa, mas vamos em frente, né? Vamos colocar aqui mais algumas árvores do outro lado da rua, né? Aqui. Mais uma randomização. Daria para colocar mais algumas residências aqui, mas vamos assim agora. Vamos em frente para a gente tem bastante coisa para ver ainda. Então, colocamos aqui os nossos assets, montamos o nosso entorno. Olha, já está começando a ficar aqui com cara de vai dar um render legal, né? Ok? Vamos agora para o próximo passo. Isso aqui é um dos mais legais, que pouca gente presta atenção, mas eu vou te explicar o que vai acontecer no seu render agora. Essa aqui é uma sacada que eu percebi ao longo dos trabalhos e vendo outras referências também, e de fato faz a diferença, olha só. Você está observando aqui que na nossa casa, ó, nós temos aqui a nossa fachada, mas percebe a posição do sol? Olha só, você consegue perceber aqui que nós estamos gerando uma sombra aqui na frente da fachada? Isso aqui, ó, no seu render faz com que a sua fachada fique um pouco escura. E será que esse fato da fachada estar um pouco escura, ela está valorizando a sua residência? Então a sacada legal é encontrar ali a posição solar que faz com que você ilumine a fachada. Isso aqui é uma sacada muito legal e vai fazer diferença. Se você tiver ali, se você fez o georreferenciamento do seu projeto, você vai encontrar ali um horário do dia para ver qual é a posição do sol que vai estar de frente para a fachada. Não exatamente de frente, um pouquinho de lado ali, mas que você ilumine a fachada. Nós não fizemos o georreferenciamento dessa casa porque eu quero te mostrar uma função dentro do Escape que você pode rotacionar o sol de uma maneira muito simples. Se você clicar aqui na tela do Escape, nas teclas U e I, você percebe aqui embaixo, ó, você modifica o reloginho. Ó. Tá vendo aqui? Ó? Você tem aqui as horas do dia, inclusive o céu está passando. Tá vendo ali? Ó? As nuvens, etc. Só que se você segurar o Ctrl, olha, você consegue rotacionar o sol. E olha a diferença agora quando eu vou posicionar aqui o sol na frente da minha fachada. Olha a diferença, minha fachada ficou iluminada. Olha se isso aqui não valoriza muito mais do que isso aqui, ó, como estava antes. A fachada escura, a fachada tá linda? Claro, você deu o seu melhor aqui para fazer uma fachada bem composta, com variação de formas, cheios, vazios, materiais. Mas se ela tá escura, será que você está valorizando a sua fachada? Então, ilumina ela, joga o sol lá na frente dela, olha que legal. Ó. Não precisa ser necessariamente bem de frente, assim, ó, joga um pouquinho de lado, ó, olha que legal. Aqui tá bom, olha. Olha que bacana que nós já mudamos, olha, mudou da água para o vinho aqui, só pelo simples fato de a gente encontrar o horário ali, modificar esse posicionamento do sol para iluminar a fachada. Isso aqui já é quase boa parte do caminho aqui para você tirar um render bom, ok? Então, ilumine a sua fachada, não esqueça disso. Um outro detalhe que eu gosto de fazer nesse tipo de iluminação, aqui que tem um céu azul, a luz do sol ali, um dia pleno, bem clarinho e tal, é tirar um pouco essas nuvens aqui do céu para deixar ali um céu mais azul, mais como se fosse aquele céu de brigadeiro, né? Onde você tem ali um céu bem azul e com esse sol bem bonito, né? Então o que eu gosto de fazer aqui, ó, vou te mostrar como modificar aqui o posicionamento e as nuvens do Escape. Você vai abrir as configurações visuais, você vai aqui na aba do céu, ó, aqui em nuvens você tem aqui todas as configurações, inclusive de deslocamento, ó, você pode posicionar exatamente aqui, ó, onde você quer colocar suas nuvens. Inclusive, a nuvem, ela influencia ali, ó, tá vendo? Tô movimentando a nuvem aqui, ó. A nuvem está fisicamente na frente do sol, né? Então gera sombras aqui, olha que bacana isso. Só que como eu gosto aqui, nesse caso, nesse tipo de iluminação do sol aqui, o céu mais clarinho, eu gosto de tirar essas nuvens. Então eu vou tirar aqui, ó, a densidade, ó. Vou tirar essas nuvens mais baixas e as nuvens mais altas, né? Aquelas cirros, né? Então vamos tirar aqui, ó. Agora a gente tem um céu de brigadeiro aqui. Eu gosto bastante desse tipo de céu aqui. Então,
E você vai encontrar aqui essas configurações do céu, aqui nas configurações visuais, aba do céu, nuvens, ok? Então essa aqui foi a dica para você iluminar sua fachada. É uma dica simples, mas é muito interessante, que é uma sacada muito legal para você dar um up aí, subir mais, né, aquele degrauzinho. Se a gente imaginar que está subindo uma escada, né, a gente subiu mais um degrau aqui para alcançar um nível bem massa aqui de renderização, de qualidade de renderização. Bom, o próximo passo que a gente vai falar agora é um dos principais. Sem dúvida, é um dos principais. Eu diria até que esse passo aqui faz ali a gente perceber em quem manja o que está fazendo e quem não manja o que está fazendo. E como disse anteriormente, nos pequenos detalhes o seu cliente vai pegar, ele vai perceber. Pode parecer que exagero, que eu vou te mostrar daqui a pouco, mas não é. Eu já fiz isso aqui diversas vezes, já tive comparações de projetos meus, apresentações minhas, de outros colegas também. Este tipo de detalhe aqui, ele vai fazer diferença. Mas antes da gente chegar lá, deixa eu te mostrar um vídeo aqui a seguir. Sou Lucas Eisenberg, arquiteto de Blumenau, Santa Catarina, e eu conheci o Pablo e o curso do Render Eficaz através do Instagram e do YouTube. Eu nunca tive muita paciência para fazer 3D, principalmente a parte de renderização. Mas depois que eu conheci o curso do Render Eficaz e principalmente o Inkscape, tudo ficou mais rápido e prático. Eu decidi entrar no curso do Render Eficaz, principalmente pela praticidade e pela agilidade da apresentação de projeto. A partir daí, tudo melhorou. Eu não participei de muitos workshops ao vivo, mas participei da Suite Grazi, onde a gente fez um vídeo de uma cena noturna, com as luzes acendendo e apagando, e o resultado foi instantâneo. E toda semana eu consigo ver a melhora das minhas cenas. Desde o enquadramento da câmera, iluminação natural, iluminação artificial, texturas, materiais, sempre melhorando. Sou grato demais pelo curso Render Eficaz e também ao nosso professor Pablo, que sempre de forma incansável deu todo o suporte para a gente, fornecendo materiais, fornecendo texturas, fornecendo cenas para estudo e sempre acompanhando a gente na nossa evolução. Bom, vamos lá então. Agora eu vou passar para você 2 passos numa tacada só. E são muito, muito importantes. Às vezes você pode achar que eu estou exagerando, falando que são muito importantes, mas não é. Isso aqui é resultado de campo de batalha, isso aqui é resultado de renderização todo dia, cliente todo dia, afinando, afinando, afinando o nosso trabalho para que fique cada vez melhor. E o que eu vou falar agora para você é sobre alinhamento e abertura de câmera. Imagina só, eu deixei a câmera solta aqui do Inkscape agora. Imagina só. Você, arquiteto, arquiteta, construiu a casa lá, que você projetou, uma casa linda, o seu cliente ama a sua casa. Aí você vai construir um portfólio com as fotografias para colocar lá no seu Instagram, no seu site, para você captar mais clientes, né? Mostrar ali o seu trabalho, mostrar o seu talento. Aí você contrata um fotógrafo, ele vai lá tirar as fotos da sua casa e ele não tem sequer um tripé. Então o que ele vai fazer? Ele vai apoiar a câmera de qualquer jeito, em cima de uma caixa, do outro lado da rua, em cima da calçada, sei lá. De qualquer jeito, sem um tripé, você acha que ele vai conseguir aqui ter um bom alinhamento, né? Colocar ali bem certinho ali o grid da sua casa, com as bordas da fotografia e tal. Você acha que ele vai conseguir sem um tripé? Eu quero que você pense o seguinte agora. Você também é um fotógrafo, você também é uma fotógrafa. Você precisa ter cuidado, você precisa ter atenção, ter carinho com a câmera, com o posicionamento da câmera. Não tire o render torto, não faça o render de qualquer jeito. Então eu vou mostrar para você aqui como você pode alinhar a sua câmera de 2 modos, né? Os 2 modos, no alinhamento vertical e o alinhamento horizontal. O primeiro deles aqui, ó, como nós vamos fazer uma renderização aqui, tirar uma foto, né? Bem de frente com a fachada, é interessante que a gente comece aqui fazendo o alinhamento vertical, né? O que seria esse alinhamento vertical? Seria aqui a gente garantir que as linhas verticais aqui do projeto vão ficar exatamente alinhadas, bem retinhas, né? Porque se você sobe muito a câmera ou abaixa muito ela, você percebe que você cria aqui um terceiro ponto de fuga, dependendo do posicionamento que a câmera que você vai fazer. Alguns modos fica legal isso, mas nesse tipo de render aqui, de fachada, de frente, é legal, é interessante que você ligue aqui
os 2 pontos de fuga ao invés da câmera de perspectiva. E como é que você vai fazer isso? Você vai abrir aqui, ó, configurações visuais, e aqui, ó, na aba principal, você vai mudar aqui, ó, na projeção, né, de perspectiva para 2 pontos de fuga. Olha só, você já alinhou aqui, ó, perfeitamente as linhas verticais da sua residência. Agora se você baixar e subir aqui, ó, percebe que elas não vão criar aquele terceiro ponto de fuga, ok? Como eu disse anteriormente, existem casos e casos. Existem casos, por exemplo, que esses 2 pontos de fuga é ruim. A distorção, o efeito vai ser o contrário. Mas nesse tipo de render aqui, é importante que você ligue os 2 pontos de fuga para que você garanta que essas linhas verticais vão ficar bem certinhas, bem alinhadas, ok? O próximo alinhamento eu vou fazer daqui a pouco, porque eu quero fazer um outro detalhe aqui, ó, que bastante gente também não esquece disso aqui, ó, que é o campo de visão, né? Você percebe aqui que dentro do Escape nós temos aqui por padrão 90 graus do campo de visão. Mas dependendo aqui do posicionamento da sua câmera, às vezes você distorce muito aqui, né? Quanto maior aqui o campo de visão, maior distorção você vai ter, né? Então às vezes é interessante você posicionar a sua câmera um pouquinho mais para trás. Vamos estudar aqui mais ou menos um posicionamento. E ir fechando aqui a câmera, né? o ângulo da câmera. Aqui, ó. Nós vamos nos aproximando aqui, ó, até encontrar um ângulo interessante. Então digamos aqui, ó, 65, vamos colocar aqui, ó, arredondar para 70, ó. Olha que bacana que nós aproximamos um pouco aqui a câmera, né, o ângulo da câmera aqui, e não temos uma tão grande distorção, né, igual é no 90 graus aqui. Perceba se eu fizer ao contrário aqui, ó, olha que esquisito que vai ficar, né, minha casa ficou minúscula lá no fundo, né, tem que aproximar muito aqui, mas se eu aproximo, olha que horrível que fica também, né, olha o tamanho dessa calçada aqui. Será que ela está representando aqui a realidade, né? Ou está próximo da realidade? Ficou horrível esse ângulo muito aberto. Então, ó, experimente fechar um pouquinho aqui, ó. Por exemplo, vamos fechando aqui, ó. Vou baixar aqui a minha câmera, né? Colocar aqui na altura de um tripé, né? Então vai ser mais ou menos aqui a altura ali de 1,70 aproximadamente. Depende do tripé, né, que o fotógrafo utiliza. Mas aqui no render a gente pode pensar ali 1,50, 1,80. Aproximadamente nesses valores vai ficar legal, né? Então, vamos colocar aqui, ó. Tô medindo aqui pela altura da porta da casa, né? Fechar um pouquinho mais. E olha que diferença, né? Já tá bem mais legal aqui o nosso render, ok? Aí está. Fizemos aqui um posicionamento da câmera, o alinhamento vertical já está correto, mas agora eu posso fazer um outro tipo de alinhamento que é o horizontal. O que é o alinhamento horizontal? É eu evitar que a câmera fique levemente torta, assim, ó, porque se eu fizer assim, ó, você consegue perceber que se eu me basear aqui pelas bordas do render, daqui a pouco eu vou falar sobre o enquadramento aqui e o formato de exportação, você consegue perceber que essa câmera está torta, ó, essa linha aqui, ó, até vou usar um artifício aqui, tá vendo aqui, ó, que ela está torta, ó? Olha só, vou colocar aqui, ó, aqui nós temos uma linha reta, tá vendo? Tá vendo como tá torto, ó? Começa aqui, olha, tá sobrando esse pedaço aqui, ó. Então a câmera tá torta, né? Então como você pode fazer esse tipo de posicionamento aqui? De 3 formas. Você pode utilizar aqui as câmeras padrão do SketchUp, lembrando que aqui você tem que ligar a vista sincronizada. Você liga, clica ali para alinhar e desliga, né? Aqui daí você não mexe mais na câmera do Escape, né? Ele vai estar posicionado certinho, ok? Ou você pode aqui pelas teclas de atalho, ó, desculpe, nos números aqui do teclado, olha, estou clicando aqui, ó, ele vai fazer exatamente como faz aqui as vistas padrão do SketchUp, né? Então, olha só, estou clicando aqui, 2, 4, 6, 8, olha, ele vai se alinhar a câmera, a fachada aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, na câmera 2, claro que ele está longe, né? Agora é só aproximar, né? Ele já vai fazer o alinhamento perfeito aqui da minha câmera. Lembrando que eu tenho que estar desenhando nos eixos aqui dentro do SketchUp, né? Então, olha só, esse aqui é uma das formas, né? As outras 2 formas tem outro plugin ali que eu mostro lá dentro do curso também, que daí dá para alinhar independente do eixo ali, que é bem legal, muito, muito útil. Então, utilizando aqui pelo Escape, ó, também dá, né? Olha que bacana. Então, vamos posicionar aqui assim a nossa câmera. Aí, beleza. Agora, passo fundamental, salve a câmera, né? Se você quiser movimentar novamente, você não vai ter que refazer esse trabalho de ficar posicionando a câmera, mexe para lá e para cá.
porque de fato a gente precisa ter esse carinho com a câmera. Mais uma vez que a câmera está perfeita do jeito que você quer, trave a câmera, né? Então vamos aqui criar uma câmera, né? Gerenciamento de visualizações, criar visualização, vou colocar o nome aqui, câmera 1, dá um Enter, pronto, agora nós temos a nossa câmera salva, ok? Aí você me pergunta, Pablo, é isso então? Já está pronto? Já dá para renderizar? Calma, ainda faltam alguns passos. A gente vai mexer na câmera? Vai. Mas eu quero fazer aqui mais alguns refinamentos na minha modelagem, porque basicamente essa é a câmera que eu quero renderizar. Ainda vou modificar ela alguns passos ali, porque você vai ver que o modo de exportação também vai influenciar ali no enquadramento. A gente vai ver daqui a pouco. Normalmente no dia a dia, na prática, a gente vê essas duas coisas ao mesmo tempo. O posicionamento, a abertura de câmera, bem como o formato de exportação ali. Eu fiz aqui separado para que você entenda o passo a passo, mas antes de chegar lá, eu vou complementar aqui mais um pouco o meu entorno. Agora eu estou trabalhando somente na câmera do SketchUp, porque eu quero preencher mais uns detalhes aqui, ó, lá no fundo e tal, colocar mais umas árvores ali, ó, para preencher aqui o meu entorno, né? Essas árvores existem, né? Mas agora eu estou pensando aqui na composição, né? Então posso caprichar aqui no posicionamento de algumas árvores, vou fechar aquele espacinho ali, ó. Aqui é você sendo o artista, né? Você quer caprichar um pouco mais aqui na apresentação. Aqui a gente tem mais uma árvore, ao invés de uma, são duas árvores aqui. Duas palmeiras, né? Vamos fazer mais uma vez a randomização, que apareceu um pedacinho dela. E agora do outro lado também eu posso movimentar algumas aqui, para que eu gere um pouco mais de sombra ali, caindo sobre o asfalto ali, ó. Claro que não vou colocar na frente da câmera, né? Aí, vamos colocar aqui, jogar um pouquinho para frente, né? Eu vou modificar isso ainda daqui a pouco? Você vai ver que ainda não acabou, mas olha o quanto a gente já evoluiu, né? Cadê esse palmeiro? Ah, aqui, tá aqui. Aí tá legal. Bom, vamos para o próximo passo agora, para a gente fechar aqui e exportar o nosso render para postar em algum lugar, né? Por exemplo, no Instagram, né? Vou te mostrar agora aqui qual um dos formatos mais legais para a gente postar lá no Instagram. Mas antes da gente chegar nesse último passo aqui, o último passo antes da exportação da câmera, eu imagino que você está se perguntando aí, Pablo, eu sou arquiteto, sou arquiteta, eu gosto muito aqui do que a gente está fazendo, mas eu não quero ficar perdendo muito tempo nas configurações, eu preciso desenvolver trabalho, só que eu preciso ter render massa também para apresentar, eu quero fazer aqui no meu escritório, no meu computador, eu quero ensinar meus estagiários a fazer, o que eu faço agora? O que dá para a gente pensar sobre isso? Olha, eu quero te dizer que eu entendo o que você está falando, ok? Porque eu também sou arquiteto e eu sei que essas padronizações, essas coisas automáticas, esses detalhes que a gente cria automatizações, eles fazem de fato a diferença no dia a dia, né? Por isso que eu estruturei o nosso curso pensando em alguns desses detalhes. Então nós temos lá no curso alguns diferenciais que são muito interessantes, por exemplo, a nossa metodologia, a nossa estrutura e a aplicabilidade. Isso é muito importante. Aplicabilidade significa você pegar de fato o que aprendeu aqui e conseguir reproduzir nos seus trabalhos, porque uma coisa é você fazer o render do curso, consegui tirar bonito aqui, e lá vai fazer lá no seu e não consegue fazer a mesma coisa. Então o que a gente fez dentro do curso? Além de eu te ensinar passo a passo tudo o que a gente faz, eu padronizei e configurei aqui alguns modos, principalmente esses que você está vendo aqui na tela agora, como por exemplo, câmera, modos de iluminação, materiais, diversos pontos aqui. Eu padronizei o formato de exportação e o formato de utilização, porque você vai aprender a fazer, mas você também vai ter ali ao final de cada aula um arquivo pronto para você replicar nos seus projetos. Então, isso é muito, muito interessante. Você aprende e aplica e utiliza aquele preset, aquele material pronto já para ganhar velocidade, para ganhar agilidade no seu dia a dia. Vamos agora então ver este último passo para a gente exportar e depois desse último passo eu também tenho mais uma coisa muito, muito importante para falar para você. Então vamos lá. Nós vamos exportar aqui, nossa câmera está travada certinho, ok? Mas eu preciso fazer mais algumas modificações aqui que tem a ver com o enquadramento ali no formato de exportação. Você percebe aqui que na nossa janela do Inkscape do SketchUp nós estamos utilizando aqui a tela inteira dividida pela metade.
nós temos aqui esta área aqui, ok? De visualização. Só que para a gente exportar, para a gente postar em algum lugar, a gente precisa seguir alguns padrões, né? Então, no caso do Instagram, a gente tem diversos padrões. E um formato dos mais interessantes que eu gosto de utilizar para postar lá dentro do Instagram, postar no feed, né? É o formato vertical. E como é que a gente faz para modificar aqui, então, para padronizar esse formato de saída para sair no formato vertical e a gente postar? A gente vai clicar aqui, ó, nas configurações visuais e vai lá no modo saída. E aqui na aba da saída, você vai ver aqui, ó, resolução. Por padrão aqui do Escape, ele vem no Full HD, olha só. Mas se você chegar aqui, ó, no personalizado, você tem a possibilidade de modificar esses valores. E lá no Instagram, ele fala para você exportar 1080 por 1350 para você fazer o formato vertical. Mas eu gosto de exportar um pouquinho maior aqui, em termos de pixels, né? Para a gente ter mais pixels aqui, mantendo a mesma proporção de 0,80. Então eu coloco aqui, ó, 2400 por 3000. Olha lá, mantém a proporção. Vou exportar uma imagem um pouquinho maior. Só que daí você me pergunta, tá, mas eu não estou visualizando isso. Como é que eu faço para visualizar como de fato vai ficar a minha tela para eu postar lá no Instagram, né? Qual que é o formato exato, né? Aqui em cima tem um botão bem interessante, que é esse aqui, ó, quadro seguro, né? Ou se você estiver utilizando a versão em inglês, é o Save Frame. Quando você clicar aqui, ó, nesse Save Frame, ele vai reproduzir o valor que você colocou aqui na aba da resolução, né? Então, perceba só, vou mudar aqui para você ver, ó. Ultra HD, horizontal, ó. Esse formato também é legal, olha que bacana que fica aqui o render, né? Mas no caso aqui, ó, que a gente vai fazer, é o formato personalizado na vertical. Então percebe aqui, ó, que algumas coisas modificaram, né? Por exemplo, tô vendo mais grama aqui, tô vendo um pouco mais das árvores aqui, das palmeiras, né? O que é esse risco no céu? Esse risco no céu é aqui, ó, no céu. Trilhas de condensação, né? São os aviões ali, né? Trilhas de aviões, né? Não quer que isso apareça? Desliga, né? Joga lá no zero. Então agora a gente tem um céu bem azulzinho aqui. Então agora aqui, ó, na prática a gente vai trabalhando tudo isso aqui junto, né? Câmera, posicionamento de câmera, altura, o tilt, posicionamento, ângulo de abertura, já visualizando aqui no formato de exportação. Então agora eu quero fazer algumas modificações aqui, ó. Vou baixar um pouquinho a câmera, né? Um pouquinho mais. Vou fazer o tilt aqui, que é o movimento nesse sentido aqui da câmera, né? Cuidando para eu não fazer este movimento, para não tirar ali um alinhamento horizontal, né? Então vou clicar aqui e arrastar para cima. Pá. Aí está, eu acho que agora está excelente, está numa proporção muito legal aqui de céu, de grama. Eu só vou modificar aqui um pouquinho essa palmeira aqui para tirar um pouco mais dela da cena ali. Deixa eu ver aqui o posicionamento. Agora eu estou fazendo um trabalho artístico de render, que eu estou construindo aqui a minha cena, né? O formato de exportação aqui para ficar bonito, né? Será que assim vai ficar bom? Vamos colocar um pouquinho mais para o lado aqui. Ainda não estou satisfeito com essa palmeira aqui. Imagine você fazendo isso aqui num render que você não vê em tempo real, né? Sério, eu me perguntava por que eu não conhecia isso antes, né? Claro que quando eu comecei lá no Escape 2.0, não era bem assim, né? Era um pouquinho diferente, né? Mais simples, né? Mas só pelo fato de você ter essa visualização em tempo real, sério, isso aqui faz muita, muita diferença no seu dia a dia. Vamos lá, vamos modificando aqui essa palmeira até eu ficar satisfeito com ela. Então aí está, eu acho que já está bem bacana assim, este formato aqui, esse enquadramento do primeiro plano aqui, algumas sombras, algumas partes aqui da palmeira, enquadrando a cena, tá bem legal. Agora mais uns detalhes que eu vou fazer aqui, ó, as configurações visuais, né, vou jogar aqui o render lá no Ultra, e vou tirar a aberração cromática, que são algumas das configurações básicas que eu gosto de fazer aqui. Tem outras diversas, né? Mas a gente não tem muito tempo para detalhar aqui dentro dessa aula, né? Por isso que a gente vai a fundo, passo por passo aqui, mostrando que dá para fazer e tudo para tirar aqui um render de qualidade incrível, né? Nosso render aqui já está muito bom, né? Já dá para a gente tirar aqui. Então vamos fazer aqui nosso render e fazer uma comparação, né? Com o que a gente... Fazer uma comparação aqui com o render anterior que nós fizemos lá no comecinho dessa aula, né? Vamos exportar aqui para a gente ver. Olha só, vou deixar minha câmera rodando aqui em tempo real para você ver a velocidade desse render,
mesmo no formato maior ali em termos de pixels, né? Tá pronto, ó. Nem contei o tempo aqui, mas extremamente rápido, né? Vamos ver aqui então, fazer uma comparação. Olha só, antes e depois. Será que melhorou? Me diz aí você, o que você achou dessa diferença? Você viu que eu nem fiz pós-produção nada, tiveram outras diversas configurações ali que eu faço nas configurações visuais que eu não fiz aqui, para te mostrar que com esses pequenos detalhes aqui você já vai tirar um render excelente, ok? Dá para ir a fundo? Nossa, como dá para ir a fundo? Vou mostrar para você só uns outros renders aqui que a gente fez dessa casa, para você dar uma olhada como dá para ir muito mais a fundo, né? Sem contar os outros formatos de exportação, né? Imagine você fazer um vídeo dessa fachada, fazer aqui um passeio virtual, ok? Lembra o detalhe que eu falei para você sobre os reflexos do outro lado da fachada? Olha lá, ó. Tá vendo? Apareceu um pouquinho aqui, ó, já não ficou um vidrão aqui sem ter nenhuma reflexão, né? Tá vendo? Olha que bacana. Muito legal, né? Você viu esses passos ali, né? Imaginar uma escadinha, né? A gente foi subindo degrau por degrau para chegar numa qualidade incrível, né? Você viu a comparação ali do antes e o depois, com poucos passos ali, detalhes sutis, detalhes mais avançados, detalhes simples que fazem com que você melhore e muito a qualidade do seu render. Como eu disse anteriormente, dá para ir mais a fundo? Nossa, dá para ir muito mais a fundo, né? Como você viu ali, existem detalhezinhos sutis, mas quando você percebe o que há por trás disso, você vê que de fato eles fazem a diferença. E quem não entende nada de renderização, seu cliente não entende nada de renderização, mas ele vai entender ali que você colocou capricho, que você colocou dedicação. E de fato, quem avança nos estudos, quem pega o passo a passo, quem se dedica ali a cada parte, principalmente lá dentro do curso, né? Cada pedacinho de dentro do curso consegue um resultado. E eu vejo toda hora lá o pessoal conseguindo novos clientes, conseguindo novos trabalhos, porque é isso de fato, né? A gente se dedica, a gente estuda, pratica, treina e aplica para ter resultado. Isso é o principal, né? Todo o nosso estudo aqui, ele não é aleatório, né? A gente não fica aqui, perdendo tempo só para fazer uma coisa bonita. Não, isso aqui é aplicação real, isso aqui é para a gente ganhar mais dinheiro, para ganhar mais cliente. Então, por isso que a gente se dedica, e eu quero que, se você estiver interessado em seguir com a gente nisso aqui, que você também se dedique. Eu tenho certeza que se você está aqui até agora, você viu todo esse passo a passo, você tem interesse em se dedicar e chegar num outro nível. Se você acha que esses poucos detalhes que eu falei aqui para você agora sobre metodologia, estrutura e entregabilidade do curso ainda não são suficientes, olha só o que eu vou te falar agora. Existem cursos que são para artistas 3D e existem cursos que são para arquitetos, arquitetas, designers de interiores. O meu objetivo desde o início do curso foi pegar o melhor dos dois mundos, o que faz com que a gente busque de fato a produtividade, ali a organização, o fluxo de trabalho do escritório de arquitetura fluindo, evoluindo com velocidade, com organização, e também pegar ali o mundo 3D dos artistas 3D para que a gente tenha qualidade final, qualidade de visualização, esse feeling artístico que é fundamental para que você conquiste o seu cliente. O seu cliente vai comprar o seu projeto pela emoção e vai justificar isso pela razão. Isso eu aprendi lendo alguns livros e vi na prática também. As pessoas compram na emoção e depois tentam justificar na razão. Por isso que a gente faz render, por isso que os arquitetos e arquitetas não apresentam projetos só na planta, a gente quer emocionar o nosso cliente. Então, o meu objetivo desde o início do curso foi trazer o melhor desses dois mundos. Agora eu vou te mostrar uma coisa na prática, olha só. Se você pensa só quem faz render, pensa o seguinte, um painel ripado. Provavelmente se você já trabalha com render, você sabe o que eu estou falando. Um painel ripado, ele tem uma textura de madeira, se você não capricha ali, a textura fica repetida, fica ruim. E aí você vê lá em muitas aulas, até no YouTube também, eles falam, explode ali os blocos do SketchUp, né? Explode eles porque a textura se alinha e fica bonito. De fato fica, mas pensa só, como eu falei para você, dentro do curso eu uno os dois lados, o da produção artística e da produção arquitetônica. Pensa só o seguinte, pensa comigo, se você explode este painel ripado, se você tem que fazer alguma modificação, aumentar o número de ripas, diminuir, fazer um recorte,
você explodiu, você perdeu o que você tinha modelado. Não tem como, você vai ter ali o maior trabalhão para depois modelar novamente esse painel 3D, esse painel ripado e explodir de novo. Explodir não é funciona, mas não é uma dica legal. Olha um detalhe, um trechinho de uma aula que eu mostro lá dentro do curso. Uma das coisas que eu mostro lá dentro do curso. Então vamos selecionar esses dois, botão direito, vamos criar um grupo. Agora nós vamos entrar novamente, vamos selecionar isso aqui, vamos repetir o nosso movimento aqui. Letra M, Ctrl, arrasta para o lado, trava o eixo, 4, Enter. E agora aqui vamos digitar asterisco e o número de cópias que a gente quer fazer. Então 60, Enter. Então nós temos 60 cópias aqui no nosso módulo ripado. Bom, digamos que seja isso aqui, o nosso painel ripado já está pronto. Será que está pronto? Olha só, este efeito aqui de repetição da textura eu vejo a todo momento. Isso aqui é muito comum, mas não é legal. Você consegue perceber que existe uma repetição da textura? Isso acontece porque todos os módulos estão com o mesmo mapeamento de textura. Isso aqui para o render não é legal. Um painel ripado ele tem uma textura mais natural, ele tem uma textura que varia aqui entre os módulos, né, entre as ripas. Então como nós fazemos para corrigir isso aqui? Existe um plugin, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, que se chama Texture Randomizer, ou simplesmente Randomizer, que é este aqui, ó, que são esses botõezinhos azuis aqui. Este plugin ele é muito útil porque nós vamos utilizar mais de uma função aqui para outras coisas também. Mas aqui no final você tem este botão aqui deste plugin, que é o Randomize Textures. E perceba que o desenho dele são algumas linhas e uma bolinha azul no meio. Este plugin ele vai fazer uma randomização da textura. Então por isso que nós vamos agora conseguir aqui um efeito de painel ripado bem natural, bem realista. Nós vamos então entrar aqui no nosso grupo. Vamos dar um Ctrl A para selecionar todos os módulos e clicar neste botão, simplesmente isso. Agora, aqui que está a diferença fundamental. Este botão aqui, este Texture Randomizer, ele não funciona com componentes, por isso nós criamos grupos. Então, como nós já criamos os nossos grupos, é só dar um clique e esperar o que ele vai fazer. Pronto, e aí está. Já está pronto aqui a nossa texturização do nosso painel ripado, simplesmente com um clique. Olha que bonito que ficou muito mais bonito, muito mais natural. Esse é um exemplo das aulas de produtividade dentro do 3D. Você viu que o nosso curso fala sobre render, obviamente, do escape, dos formatos de exportação, mas a gente fala também sobre produtividade 3D, produtividade de modelagem. Então essa é só uma pequena aula das outras diversas que a gente tem lá. Bem como eu falo lá sobre o módulo só de materiais, o módulo só de iluminação. Tem um spot lá que quando você vê, você vai ficar de cara, como você não viu isso antes, né? A repetição lá com os furos automáticos no teto. Enfim, são coisas lá de dentro do curso. Se você ainda está pensando, mas será que vale a pena? Dá uma olhada então, não no que eu estou falando, olha no que os alunos estão falando. Então é isso aí, para a gente finalizar aqui eu quero te agradecer por estar até agora aqui comigo nessa aula. Eu espero que de fato, de coração mesmo, esse conteúdo tenha agregado alguma coisa para você, que você tenha aprendido e, como eu disse lá no começo, aplique, estude, ok? Isso é fundamental, isso é importantíssimo. Se você tem interesse, que eu acredito que tenha muito interesse, em fazer parte dessa galera Render Eficaz, saber um pouco como é do outro lado, né, do lado de dentro do curso, uma coisa eu te digo, aqui dentro do YouTube a gente tem muito conteúdo legal, mas isso não representa nem 10% do que tem lá dentro do curso.
que lá sim, nossa, a gente vai muito a fundo. E lembrando também que a gente não... a gente viu um aulão aqui completo, né? Vai dar um tempo aí bem grande, mas lá também um detalhe que eu não falei anteriormente, mas vou falar para você agora. Nossas aulas são mais curtas, assim, média 10 minutos, porque eu sei que a gente se distrai. Eu, por exemplo, não consigo assistir um curso que todas as aulas são de 40, 50 minutos. Eu me distraio, eu vou fazer outra coisa. Então, pensando nisso também, as nossas aulas são mais curtas para que você estude e aplique, estude e aplique, estude e aplique, ok? As nossas inscrições vão abrir amanhã, se você está vendo esse vídeo no dia que ele foi postado. As inscrições vão abrir amanhã, você vai encontrar as informações aqui na descrição desse vídeo. Lembrando que o valor promocional que você visualizar dentro do site, ele só é válido para um certo número de vagas, que vai estar escrito lá também. Então aproveite, não perca tempo. Se você quiser entrar, começar a aplicar, já estudar o que tem lá dentro do curso e já evoluir de uma maneira muito mais acelerada, entre agora, ok? E para finalizar, não esqueça que lá dentro do curso nós temos o nosso suporte, nós vamos fazer agora o suporte ao vivo. Isso aqui é uma novidade que nós estamos trazendo aqui para dentro do curso. É uma mentoria, um suporte que só quem é aluno vai ter. Uma coisa exclusiva, eu vou abrir a sua tela, o seu projeto junto com você e trabalhar no seu projeto para que você extraia de fato o melhor do seu projeto, ok? Então, mais uma vez, eu quero agradecer você pelo seu tempo, pela sua dedicação. Espero muito mesmo ver você lá dentro do curso. Tenho certeza que você vai crescer muito, muito com o material, com a nossa galera, com o conteúdo que tem lá dentro, beleza? Não esqueça de ver aqui as informações na descrição e até a próxima. Tchau!